Êxodo, capítulo 16. O maná e as codornizes. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois
Quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés: O Senhor ordenou-lhes que recolham 1 jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Ponha numa vasilha a medida de 1 jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Êxodo, capítulo 17. Água jorrada da rocha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: Dê-nos água para beber. Ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali
os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira. Eu juro, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Êxodo capítulo 18. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: Tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: O Deus de meu pai foi o meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocando saudações, e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior
do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e esse permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas sugestões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100 e de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. E isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então, Moisés e o sogro se despediram e esse voltou para sua terra. Êxodo, capítulo 19. Israel chega ao Monte Sinai. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim.
Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites, para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Êxodo capítulo 20.
Os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existem, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. A lei sobre o altar do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei: Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele
não seja exposta à sua nudez. Êxodo capítulo 21. Leis acerca dos escravos hebreus. São essas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem será livre. Se, porém, o escravo declarar: Eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Leis acerca da violência e dos acidentes. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com o punho e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com auxílio de uma bengala, todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido, mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes.
Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peça um pagamento, poderá resgatar a sua vida, pagando o que for exigido. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo o cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi do outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, esse terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Êxodo capítulo 22. Leis acerca da proteção e da propriedade. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas, se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo, de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros, e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e esses forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado,
terá que restituí-los em dobro. Mas, se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser: isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal, para ser guardado, e o animal morrer, for ferido, ou for levado, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida, prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, esse terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e esse for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas, se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juro deles, não emprestem visando a lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até ao pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham as ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia
Entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. Êxodo, capítulo 23. Leis acerca do exército da justiça. Ninguém faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Leis acerca do sábado. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-las. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Leis acerca das grandes festas anuais. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem as festas dos pães sem fermento durante 7 dias, comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não coziem o cabrito no leite da própria mãe. Promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei.
Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o seu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jubiseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles o levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Êxodo, capítulo 24. A confirmação da aliança. Depois, Deus disse a Moisés: Subam ao monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas
e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Moisés na presença de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Suba o monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites.